Como fazer uma planilha de controle e gestão de banca de apostas esportivas aqui no Excel. A gente vai ver do zero, passo a passo. Tem a parte aqui das entradas, onde você vai registrar tudo aquilo que você está fazendo de apostas, e também a parte do relatório, do dashboard, que te ajuda a ter mais assertividade e precisão, e saber o que dá certo, o que não dá, quanto que você acertou, quanto que você errou, a odd média, enfim, tem bastante coisa interessante e olha que legal. Como é uma planilha dinâmica e automática, você pode usar ela por vários anos. Então aqui está o ano 2024, um exemplo. Se eu mudar, colocar 2025, eu consigo visualizar as informações do ano referente, que eu coloquei ali em cima. Ó, vou apertar o Enter e veja que todas as informações, gráficos, valores já são atualizados, de modo a atender esse novo ano que eu digitei aqui em cima. Bom, vamos começar pelo começo, entender o que tem na planilha, e depois a gente já vai para o passo a passo, tá bom? A gente vai fazer do zero, tudo junto, do zero mesmo, passo a passo. E duas coisas importantes, olha só, muito importante. Eu vou ensinar como fazer essa planilha aqui de apostas. O foco do vídeo é Excel, como fazer uma planilha de gestão de apostas no Excel, que eu acredito que tenha ficado bem interessante, bem legal, e que dê sim para controlar bastante coisa. Eu não estou te aconselhando a investir em nada, faz o que quiser com o seu dinheiro, tá bom? Esse vídeo é sobre Excel e como fazer uma planilha para que dessa forma consiga te ajudar de algum modo aí nas suas apostas. Você faz o que quiser com o seu dinheiro, não estou te aconselhando a investir em nada, tudo bem? Deixar bem claro isso daqui. E, segunda coisa importante, como a gente vai fazer do zero, passo a passo, talvez se você não gostar de alguma coisa que eu fiz aqui, às vezes você quer usar uma cor diferente, fazer uma forma um pouquinho diferente, você vai conseguir fazer, com certeza, porque eu vou mostrar aqui o passo a passo, então você vai aprender o raciocínio desde o zero até a finalização da planilha. A gente tem aqui o seguinte, data, primeira coluna, mês e ano, essas duas colunas vão ser muito importantes quando a gente for fazer lá o nosso dashboard, nosso relatório. Tem aqui entrada. Aqui é interessante você especificar bastante no que você está investindo. Eu deixei futebol porque é apenas um exemplo, um modelo. Mas aqui eu poderia colocar assim, futebol, gol de cabeça no segundo tempo do jogador tal. Dá para especificar bem, eu acredito que fica interessante dessa forma. Odd, você vai colocar a odd que tem aí relacionada à sua aposta. Aqui você vai colocar o valor investido. Aqui em cima você já consegue começar a preencher na planilha com a banca inicial que você tem. Até para que a gente consiga... Nem sempre a gente começa com R$0, né? Com certeza, porque sim, às vezes tem que colocar um dinheiro lá para começar a investir. Então, aqui nesse caso, eu já comecei ali com R$100, banca inicial. Depois aqui, a coluna G é o resultado. E uma coisa interessante no resultado é que, dependendo do resultado, red, green ou empate, tanto o retorno bruto, quanto o retorno líquido, quanto a banca atual, já são atualizadas de modo automático. E uma coisa bem legal também, aqui na primeira linha está red, mas eu posso alterar para green. Eu posso alterar para empate, então veja que simples. É só clicar, escolher na lista aquilo que eu preciso. E, à medida que eu altero, a cor também é alterada. E, sempre que eu tenho algum retorno negativo, ó, o que acontece aqui com o número, ele já fica vermelho para mim. É bem mais fácil, é mais visual, e a gente consegue dessa forma ver com bastante facilidade onde que a gente teve um red, por exemplo, né? Então a gente tem depois retorno bruto, líquido e banca atual. A gente vai fazer aqui com função C. É bem simples de fazer, a gente vai aprender, e caso você queira modificar às vezes alguma coisa, também você vai conseguir fazer, porque a gente vai ver aqui o passo a passo. Uma coisa interessante aqui na data, se você clicar, você consegue filtrar por data. Então, como essa planilha também, ela pode servir como histórico de tudo que você fez, de apostas, às vezes você quer ver, o que será que eu fiz no ano de 2024, no mês de março, do dia 1 ao dia 7, você consegue aplicar aqui os filtros. Então, por isso que é bem interessante também. E aqui no relatório, basicamente a parte de entradas é isso. E no relatório a gente consegue ter mais informações do que aconteceu aí com as nossas apostas. Então, como a gente viu lá no começo do vídeo, você pode alterar aqui o ano, e dessa forma a planilha não é perdida quando troca o ano, você consegue sempre aproveitar a mesma planilha. Aqui nessa primeira linha, a gente tem o total de tudo que está aqui embaixo. Ó. A única coisa que não temos o total é aqui da odd, no caso é a média, odd média, tudo bem? E aqui a gente tem os meses, e cada uma das informações aqui correspondem a dois critérios. Um é 2024, que é o ano que eu coloquei aqui em cima, mas você pode mudar o ano, tanto faz. Se alterar aqui o ano, todos os valores aí já são atualizados para você. Mas o importante é que todos esses valores se relacionam ao ano e aos meses que está aqui do lado. Então a gente tem o quanto que eu tive de retorno, de lucro. E se eu tive prejuízo em algum mês, vai aparecer aqui também, beleza? Então aqui é o lucro que eu tive, a odd média de cada um dos meses, a quantidade de apostas que eu fiz, a quantidade de green, red e empate que eu tive em cada um dos meses também. E aqui do lado direito a gente tem dois gráficos bem legais. O primeiro é o lucro que eu tive, então eu consigo ver quanto de lucro que eu tive em cada um dos meses. Isso daqui, pessoal, não é o retorno bruto, tá? É realmente o lucro, quanto que entrou, aí quanto que sobrou, digamos assim, é de fato o lucro, tá? Então não é lucro bruto esse daqui, é lucro líquido. E aqui embaixo a gente tem também de forma visual green, red e empate.
Dessa forma a gente consegue ver aí como é que foi, né, o desempenho nosso ao decorrer dos meses. Então agora vamos ver na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer aqui essa planilha no Excel. Beleza? E mais uma vez, esse vídeo aqui é de Excel, não é planilha, não é nenhum conselho de investimentos. É vídeo de Excel. Faça o que quiser com o seu dinheiro, não estou te aconselhando a fazer nada, tudo bem? Vamos então aprender agora, na prática, passo a passo, como montar essa planilha aqui no Excel. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho interessante começar aqui já é com o título da planilha. Então, na primeira célula mesmo, já posso escrever, por exemplo, entradas. E aqui vai ser a planilha onde a gente vai registrar tudo que a gente está fazendo de apostas. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Não precisa colocar exatamente igual eu estou colocando aqui. Deixa eu já clicar aqui, página inicial, colocar em negrito, aí fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Aqui, por exemplo, agora na linha 4, já consigo colocar cada coluna que eu vou estar utilizando que vai ser importante para mim aqui nesse controle. Então, por exemplo, dá para a gente começar com data, aí depois pode colocar talvez o nome da entrada, qual foi a odd e o valor que a gente investiu, o valor investido. E aí pode ser também resultado. Na próxima coluna a gente coloca retorno bruto, por exemplo. E também pode ser retorno líquido. E aí, e banca atual, por exemplo. Pronto, então a gente preencheu aqui os nomes que a gente vai estar utilizando. Tem alguns nomes que não dá para ver, porque está um pouquinho menor do que o tamanho da coluna. Mas aí a gente pode estar aumentando aqui um pouquinho o tamanho da coluna para conseguir visualizar de forma mais perfeita, digamos assim. Ó. Mas, ao invés de a gente ficar mexendo muito nisso agora, eu deixo fazer o seguinte, colocar aqui algumas datas, só de forma fictícia mesmo, e a gente já vai testando aí a nossa planilha. Então, por exemplo, coloco aqui uma data, posso clicar, segurar e arrastar para baixo, só para já preencher alguma coisa. Tudo bem que à medida que você for fazendo aí os seus jogos, você já vai preenchendo isso de modo natural. Você vai fazendo e vai preenchendo e tudo mais. Mas aqui eu já vou preencher para ficar algo mais prático, né? A gente já vai acompanhando. Então, na primeira coluna é a data. Sempre que você for fazer algum jogo e tudo mais, você coloca aí a data. Aí a entrada você vai colocar o nome, né, da aposta que você fez. Por exemplo, futebol. Nesse caso, eu apostei gol de cabeça de tal jogador. Enfim, dá para você descrever bastante isso daqui. Vou deixar aqui só futebol para ficar algo mais prático. Odd, a gente vai colocar aqui a odd também. Só por questões de cálculo, deixa eu colocar 2 para todo mundo. 2, vou arrastar para baixo. Para a gente ver funcionando a nossa matemática correta aqui. Se eu ganhar, se eu perder, como é que vai funcionar? E o retorno, a perca e tudo mais. Então vou deixar 2 para todo mundo, que é uma odd fácil de fazer cálculos. Mas aí a gente vai corrigindo isso daqui, né? Depois podemos apagar as informações e colocar as informações corretas à medida que forem acontecendo aí os investimentos. Aqui o valor investido, você vai colocar de fato o quanto que você entrou com dinheiro, né? Então R$50, por exemplo, R$100, enfim. Vou deixar, por exemplo, R$100 aqui. Posso clicar, segurar e arrastar para baixo, para copiar e deixar igual para todo mundo. No resultado, pessoal, ele pode ser o quê? Por exemplo, pode ser green, pode ser red, pode ser empate. Mas aí eu vou deixar 3. Mas aí 3 é muito pouco para mim, eu precisava de mais 1, mais 2 tipos de resultado aqui, meio green, meio red, enfim. Dá para você ir colocando também outros resultados aqui. Mas à medida que mais resultados, mais critérios vão existindo aqui, pode ser green, pode ser red, pode ser empate, mais quantidade de hipóteses no cálculo você vai ter que colocar, né? Aqui nesse caso, eu vou fazer com 3 critérios, green, red e empate. Mas caso você precise de mais e tudo mais, e tiver alguma dificuldade de fazer, deixa um comentário se você vê alguma coisa que dá para melhorar aqui na planilha. Como é que faz tal coisa, eu queria acrescentar isso, aquilo. Deixa aí, porque eu sempre estou trazendo planilha nova aqui, então eu trago uma segunda versão para essa daqui, tudo bem? Vou deixar green, red, empate, mas ao invés de eu ficar digitando toda hora, green, red, empate, enfim, eu quero automatizar isso daqui. Vou criar aqui uma caixinha. Se eu clicar, abre uma lista para mim com os valores green, red ou empate. E aí eu só clico e seleciono aquilo que eu preciso, bem mais fácil, né? Então deixa eu selecionar aqui todo mundo, por exemplo. Vou em dados e aqui no canto, ferramentas de dados, clico nessa setinha para baixo, validação de dados. E aqui, ao invés de usar qualquer valor, eu vou mudar para lista, por exemplo, e vou escrever aqui as opções da minha lista. Vai ser green, ponto e vírgula, red, ponto e vírgula, empate. Caso você precise de mais, é só você ir separando por ponto e vírgula. Vou apertar aqui o Enter, o OK. E aí já deu certo. Green, red, bem melhor do que ficar digitando, né? E para que a gente possa deixar isso daqui bonitão, se eu escolher green, fica verde. Se eu escolher red, fica vermelho. Dá para selecionar todo mundo que está aqui. E aí eu venho aqui, página inicial, e vou utilizar aqui uma formatação condicional. Realçar regras de realce das células, e vou colocar igual a. Aqui nessa caixinha, eu vou escrever a regra da seguinte forma. Se
for igual a green, por exemplo, ele vai pintar de que cor? De verde, por exemplo. Ó. Ok. Agora, toda vez que eu escolher aqui o green, ó, já vai ser pintado automaticamente de verde. Vamos colocar mais uma regra, vermelho e amarelo. Página inicial, formatação condicional, regras de realce é igual a. E aqui eu vou colocar agora red, por exemplo. Aí já ficou vermelho, ó. Ok? E mais uma vez, página inicial, formatação condicional, regras de realce é igual a. Vou colocar aqui empate. Mas aí eu não vou pintar de vermelho, né? Vou pintar de amarelo, por exemplo. Então seleciono essa segunda opção aqui, ó. Ok, pronto. Agora já tem aí os 3 critérios. Green, red e empate. Beleza, já está tudo funcionando certinho. Agora algo que a gente pode fazer, retorno bruto. Já vamos precisar fazer os cálculos, né? Então, por exemplo, se aqui for green, o que vai acontecer? Quer dizer que deu bom. Desses R$100 que eu investi, eu vou recuperar os R$100 mais a minha odd vezes o valor investido, certo? Então aí é matemática agora que a gente vai ter que fazer. Porém, como aqui eu vou ter vários critérios, por exemplo, numa mesma linha, eu não sei se vai ser green, se vai ser red ou empate. Então aqui a gente tem que automatizar isso. Por quê? Porque se for green, é um tipo de cálculo. Se for red, é outro tipo de cálculo. E se for empate, é outro tipo de cálculo. Então vamos ter que automatizar isso daqui. Dá para utilizar a função se. Se for green, por exemplo, ó, se for green, faz um tipo de cálculo. Se for red, faz outro. Se for empate, faz outro. Função C aqui no Excel. Beleza? Então vamos lá. Igual C. Eu dou 2 cliques, ó. 2 para selecionar. Vamos começar, por exemplo, com green mesmo, pode ser. Então, se este valor aqui do lado, ele for igual, vou abrir aspas aqui, ó. Aspas, green, fecha aspas. Então, se for igual green, ponto e vírgula. O que é para fazer aqui? Se for igual green, é para, por exemplo, pegar o valor investido vezes a odd, certo? É isso que a gente vai ter de retorno. O valor investido vezes a odd. Ponto e vírgula. Caso contrário, ó, já está pedindo aqui, ó. Caso contrário, caso não seja green, ele pode ser ainda ou red ou empate. Mas vamos dar só um enter aqui, ó. Deixa eu deixar sem ponto e vírgula mesmo, só dar um enter para ver como é que vai ficar. Então, ó, sempre que for green, perceba que a gente já tem aqui o retorno correto. Agora, quando é red ou empate, a gente tem aqui o retorno de falso, tudo bem? Dessa forma aí, já está funcionando. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Agora vamos encaixar aqui também o red. Caso seja red, o que acontece? Deixa eu dar 2 cliques aqui na função C. Olha só, o green já está funcionando. Agora, depois aqui desse parênteses, ó, vamos deletar esse parênteses, ponto e vírgula. Agora, caso não seja green, o que eu vou fazer? Mais uma vez a função C aqui dentro. Ó. C, 2 cliques para selecionar. Então, C, este valor aqui, vamos verificar. Se ele for igual, abre aspas, red, fecha aspas, ponto e vírgula. Qual que vai ser o retorno que eu vou ter aqui? O retorno vai ser o quê? Negativo, né? Porque eu perdi o meu dinheiro. Então, se for red, o que vai acontecer? Vai ser exatamente o valor investido de forma negativa. Então, é o valor menos 1, né? O valor ali com um negativo na frente. Para a gente fazer isso, ó, eu só seleciono o valor investido vezes menos 1. Ponto e vírgula. Agora já dá para a gente finalizar. Por quê? Caso não seja green, caso não seja red, só pode ser o quê? Empate. E se for empate, o que acontece? Eu só tenho o meu valor de volta. Então, eu retorno aí o valor que eu investi. Ponto e vírgula. Se quiser verificar com mais detalhes aí como é que ficou, dá um pause e aí acompanha. Enter, pronto. Deixa eu clicar, segurar e arrastar para baixo e ver se funcionou. Vamos verificar um por um, só aqui no começo, ver se ficou certinho. Se ficou, pronto, não precisa mais perder tempo com isso. Investi R$100, deu green, deu bom, com a odd de 2. Tive aí R$200 de retorno bruto. Beleza, é isso mesmo. Por que eu coloquei retorno bruto? Porque R$200 não é R$200 de lucro líquido. Desses R$200, tem os R$100 que eu investi no começo. Então, é o meu R$100 que eu investi mais 100, totalizando 200. Depois a gente vai retirar esse valor aqui no retorno líquido. Aqui no red, o que eu tenho? Se eu investi 100 e perdi, tanto faz a odd, eu perdi o meu dinheiro. Então, é o mesmo valor que eu investi, só que de forma negativa. Beleza? Certinho. E no empate? No empate também, tanto faz a odd. Se eu investi R$100, deu empate, eu retorno meus R$100. Chique. Aqui é o retorno bruto, tá? Então, o retorno líquido, no caso, vai ser 0. Agora eu posso clicar e arrastar até o final, já sei que está tudo certinho.
Perceba que quando não tem nada, ele fica retornando 100. Mas aí tanto faz, né? Porque sempre vai preencher ou green, ou red, ou empate, né? Deixa eu até preencher aqui tudo, ó, para ficar mais correto. Beleza. Agora aqui temos o retorno líquido, dá para aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. O retorno líquido, pessoal, é simples de fazer, dá para fazer o seguinte, ó, vamos ver se vai funcionar. Igual retorno bruto menos o valor investido. Enter. Deixa eu clicar, segurar e arrastar para baixo. Ó, funcionou aqui no green, certo? Investi 100, tive o retorno total de 200, porém líquido é 100 reais. No red já não funcionou. Se eu investi 100 reais e perdi, eu perdi 100 reais e não menos 200. Né? Então aqui já está errado. Então sempre que for red, por exemplo, a gente vai perder exatamente igual ao retorno bruto. Agora vamos ver aqui no empate e funcionou. Se eu coloquei 100 reais na aposta, tive o retorno de 100, quer dizer que eu não ganhei nada, zero. Então é isso aí, empatou. Chique, perfeito. O único que não ficou certo é essa linha aqui, ó, onde tem o red. Então para isso, deixa eu deletar o que está aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, igual C, dois cliques. Se o resultado for igual a red, coloca entre aspas, né? Ponto e vírgula. Então vai ser o retorno bruto em si. Ponto e vírgula. Caso contrário, caso não seja red, caso seja green ou empate, então é o retorno bruto menos o valor investido. Fecho parênteses, enter. Agora já está certinho. Clico seguro e arrasto para baixo. Olha só, agora deu certo. Aqui é red, menos 100, menos 100. Aqui é green, 200 e 100. Certinho. É onde é empate, ó. O bruto é 100 e o líquido é 0. É isso aí, deu certo. E agora a banca atual, vamos fazer o seguinte. Só que para a gente possa calcular aqui a banca atual, precisamos primeiro ter aí a nossa banca, né, o valor da banca inicial, quanto que a gente começou a investir. Então aqui em cima, né, nessa célula E1, por exemplo, eu posso escrever aqui, ó, banca inicial, né? Ou pode colocar, banca inicial. E aí a gente coloca o valor que a gente começou, por exemplo, 100 reais. Beleza, aí acabou. O funcionamento da planilha aqui já está quase finalizado, só falta a última coluna. E aí a gente já pode fazer algumas alterações aqui de layout, de estética, para deixar isso aqui mais bonito. Então aqui na banca atual, igual, primeiro valor vai ser igual ao quê? A banca inicial mais o retorno líquido. Enter. 200 reais, então, a minha banca. Nesse caso que eu ganhei, né, tive um green logo na primeira aposta. Se eu clicar e arrastar para baixo, não vai dar certo. Então, a partir da segunda célula, a fórmula muda. Vai ser igual a banca anterior mais o retorno líquido que eu tive. Enter. Agora sim, clico seguro e arrasto para baixo. Aqui eu vou ter aí a variação da minha banca. Aí dá para ver se está subindo, se está descendo, enfim. Finalizamos agora a parte estrutural, de cálculo, já está tudo funcionando, a parte funcional, já dá para deixar isso aqui mais bonito. Vamos começar com algo simples, removendo essas linhas aqui de fundo, ó, das células. Vou clicar aqui, ó, exibir, linhas de grade, e aí eu removo, ó, fica um visual mais legal. Outra coisa, aqui embaixo na planilha, clica com o botão direito, renomear, e aqui eu vou colocar assim, entradas, enter. Agora, por exemplo, eu posso selecionar todo mundo aqui, clicar em página inicial, centralizar tudo isso daqui. Além disso, colocar com bordas, ó, já ficou melhor. E toda essa primeira linha aqui, eu seleciono, página inicial, coloco em negrito, pinto de branco a fonte, e o fundo pinto de preto, por exemplo. Ó. Aí fica bem bonitão. A banca inicial aqui eu vou fazer a mesma coisa, selecionar, página inicial, centralizar, colocar bordas, negrito, mesmo que a gente fez aqui para a primeira linha. Agora o que dá para fazer, por exemplo, tudo que é valor, moeda, a gente colocar de fato em moeda. Então deixa eu selecionar aqui página inicial, clicar aqui nesse símbolo de moeda, aí já ficou certinho. Aqui também, ó, todo o valor investido também. Seleciono, página inicial, coloco em moeda. Retorno bruto, líquido e banca atual, seleciono todo mundo. Aí eu venho aqui em página inicial, coloco todo mundo em moeda também. Aí já ficou certo. Agora o último detalhe que dá para a gente fazer aqui, dois últimos detalhes. Ajustar um pouco o tamanho da coluna, para ficar mais correto. Data dá para aumentar um pouquinho. Aqui a coluna B, eu vou aumentar bastante, porque vai que a gente precisa escrever algo grande aqui dentro, né? Colocar mais detalhes. Odd dá para deixar pequenininho, valor investido acho que está bom. Resultado, vamos aumentar aqui um pouquinho. Retorno bruto, líquido e banca atual, deixa eu selecionar as 3 colunas de uma vez e eu aumento um pouquinho, ó, qualquer uma das colunas e tudo vai ser dimensionado aí do mesmo tamanho. Pronto. Então a gente já finalizou essa primeira parte, entradas. Aqui a gente já consegue fazer o registro de todas as nossas entradas e também aí ir tendo o histórico. Na verdade, eu falei que era 2 partes, né? Então a primeira finalizou,
E a segunda parte é transformar isso numa tabela. Por quê? Por que é importante transformar essa informação aqui, todas essas linhas e colunas, numa tabela propriamente dita? Porque sempre que você adicionar uma nova informação aqui, ó, na sua planilha, por exemplo, é interessante você já ter de modo automático uma nova linha, tudo bonitinho, com a formatação, com as fórmulas e funções que a gente fez. Então, para isso, a gente precisa transformar isso numa tabela. Deixa eu selecionar todo mundo que está aqui. Aí eu clico, ó, inserir, coloco tabela. Só verifica, ó, minha tabela tem cabeçalhos, sim. Clico no OK e pronto, já transformou numa tabela. Algo que dá para a gente fazer, ao invés de ficar com essas linhas branca, azul, é clicar aqui em cima, ó, design da tabela, e coloca aqui, ó, linhas em tiras, desabilita e pronto. Aí a gente já transformou isso numa tabela e veja que sempre que eu adicionar aqui uma nova informação, 12/1/2024, por exemplo, ó, e apertar o Enter, uma nova linha já é adicionada para mim, com todas as fórmulas, tudo certinho. Esse é o benefício da gente utilizar aqui uma tabela no Excel. Agora que a gente já finalizou essa parte aqui, lembra de salvar aí o seu arquivo, tá? Para você não perder. Muito importante isso daqui. Vamos clicar aqui nesse botãozinho de mais para adicionarmos uma nova planilha. Botão direito, renomear. E aqui a gente vai ter aí o nosso relatório, onde a gente vai conseguir fazer as nossas análises. Já vamos começar aqui colocando um título, por exemplo, ó, análises, dashboard, enfim. Coloca um título aí que você acha interessante, que tenha a ver com as análises que você vai fazer. E para as análises a gente pode começar aqui fazendo o seguinte. Como eu já tenho as datas aqui na minha planilha, tenho todas as informações aí basicamente necessárias do que aconteceu, se eu perdi, se eu ganhei, quanto que eu ganhei, quanto que eu perdi, odd. Dá para a gente fazer muita coisa interessante aqui para que a gente de fato consiga enxergar um resultado, enxergar um padrão, o que está acontecendo nessa nossa planilha aqui de apostas. Onde a gente está indo bem, onde não está, qual que é a odd média, por exemplo. Então vamos começar aqui com o seguinte, ó. Como eu quero deixar bem dinâmico e interativo, eu vou começar escrevendo ano, por exemplo, e aí numa célula aqui do lado, eu, de forma manual, coloco o ano que eu quero. E sempre que eu alterar aqui esse ano, a partir das informações que a gente vai preenchendo lá na planilha de entradas, todo aqui o nosso relatório, o nosso dashboard já vai ser atualizado de modo automático. Então se eu colocar 2023, ele vai puxar as informações de 2023. Se eu colocar 2024, vai puxar as informações de 2024. Então a gente vai deixar algo bem dinâmico e interativo. Mas como é que eu posso fazer para... Quais informações, né, que eu posso utilizar na verdade? Então a gente pode utilizar aqui, por exemplo, na linha 7, por exemplo, janeiro, na linha 8, enfim, ó, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. E para não escrever tudo isso de forma manual, eu posso selecionar esses 3 valores, clicar, segurar e arrastar para baixo, ó, até dezembro aqui, tá vendo? Pronto. Opa, setembro, dezembro, beleza. Aí, ó, todos os meses até dezembro. E aqui, se eu colocar 2024, então eu vou ter informações referentes ao mês de janeiro de 24, fevereiro de 24 e assim por diante. Do que? Quais informações? Vamos começar com o valor. O valor total que a gente ganhou, por exemplo. O saldo, seja negativo ou positivo. O total que a gente fez em janeiro de 2024, em fevereiro de 2024 e assim por diante. Se eu mudar aqui a data, aí vai ficar, por exemplo, 2023 ou 2025, de janeiro, de fevereiro, de março, totalmente automático. Valor pode ser, por exemplo, aqui odd, depois pode ser quantidade de apostas que a gente fez, quantidade de greens que a gente teve, de heads e de empates. E aqui em cima, nessa linha, eu gostaria de fazer um total. Então, saber o tanto que eu ganhei aqui, ó, no total, a minha odd média, por exemplo, o total de apostas que eu fiz. Então, só para a gente saber o que vai fazer, hoje já vamos começar aqui fazendo certo. Ó, igual, soma, 2 cliques. Eu quero somar todas as células que compõem aqui a coluna do valor. Enter. Aqui na odd, ao invés de eu fazer uma soma também, para somar a odd, que eu acho que não faz tanto sentido, é ter uma odd média. Então, digamos que eu queira saber qual que é a odd média de todos os anos aqui que eu tive. E nesse caso, em cada uma das linhas, a gente já vai ter a odd média. Então, eu vou ter a odd média de janeiro, fevereiro, de março e assim por diante. Então, ó, igual, média, 2 cliques, 1, 2, seleciona aqui todos esses valores. Enter. Aqui está dando um erro, porque nem todos os valores ainda estão preenchidos, mas não tem problema. Já que a gente preenche quantidade, eu vou colocar aqui o seguinte, vai ser uma soma também, igual soma, 2 cliques, para saber aí a quantidade de apostas que eu fiz de janeiro até dezembro. Green, Head, empate vai ser a mesma coisa, então ao invés de eu fazer a soma tudo de novo, posso clicar, segurar e arrastar para o lado. Ó. Ele já vai somar para mim toda essa coluna. Pronto, aí finalizou essa parte aqui. Agora, para que a gente possa preencher isso de modo automático, eu preciso ter o seguinte, eu preciso verificar lá na minha planilha
e somar. Não tudo que eu ganhei, porém, tudo que corresponde a 2024 e ao mês de janeiro. Preciso saber a odd média. Não é a odd média de tudo que eu tenho registrado, não. Porém, a odd média de 2024 e do mês de janeiro. Para que a gente possa fazer essas verificações, talvez seja interessante aqui a gente adicionar 2 novas colunas na nossa planilha. Mas é algo bem simples de fazer. Vamos clicar aqui na coluna B, botão direito, e inserir. Mais uma vez, o botão direito e inserir. Uma coluna a gente pode escrever assim, ó, mês, e na outra a gente escreve ano. Vamos precisar sim utilizar essas 2 colunas para conseguir fazer o nosso relatório funcionar. Caso você não queira um relatório, aí não precisa fazer essas 2 colunas. Na primeira, que é o mês, eu preciso extrair o mês dessa data aqui. E na segunda, que é o ano, eu preciso extrair o ano dessa data aqui. Para que eu possa extrair o mês, igual texto, 2 cliques para selecionar, 1, 2, qual que é o valor que eu quero utilizar? Essa data que está aqui do lado, ponto e vírgula. E o que eu quero extrair? O mês. E o mês como é que é? Abre aspas, MIMM, fecha aspas, fecha parênteses, enter, janeiro. E o ano é algo parecido, igual texto, 2 cliques para selecionar, o valor que eu vou utilizar é esse valor aqui do lado, ponto e vírgula. Eu quero extrair o ano, então ao invés de usar M, eu uso A. Abre aspas, A. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Agora é só clicar nos 2 aqui, ó, seleciona e arrasta para baixo. Pronto, aí já está todo mundo funcionando. Posso inclusive diminuir um pouco o tamanho aqui dessa coluna, porque o intuito não é ficar ocupando muito espaço, só utilizar no nosso relatório. Agora vamos fazer aqui então, ó, valor, vamos começar com o valor. O valor que eu quero utilizar aqui seria esse retorno líquido que eu tive. Porque no final das contas o retorno líquido é de fato o lucro nosso, né? Não é o bruto, é o líquido que importa. Então eu quero, ao invés de somar todos esses valores que eu tenho aqui, somar tudo, não. Eu quero somar de forma segmentada, ou seja, quero somar só os valores que correspondem ao ano de 2024 e do mês de janeiro. E depois, 2024, fevereiro, 2024, março, abril e assim por diante. E claro, isso vai mudar, né? Se eu mudar lá o ano, também muda aqui o critério de soma. Então veja que eu não quero somar tudo, mas eu quero somar de modo criterioso, somar só se atender a esse critério que eu preciso, né? Para que a gente possa fazer aqui esse retorno da soma, ao invés de utilizar igual soma, a gente vai utilizar igual soma C, ou ainda soma Cs, com S no final. Soma Cs. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2 para selecionar. Essa função soma Cs, ela nos auxilia no seguinte. Ao invés de somar todos os valores de uma coluna, ela vai somar só o que for de 2024 e de janeiro. E depois, 2024, fevereiro. Ah, mudei aqui o ano. Beleza, não tem problema. Atualizou para 2025. Mudou aqui também, enfim. É totalmente automático, tá? Então a primeira coisa que a gente seleciona aqui é o intervalo de soma. Vamos vir aqui, ó, nas entradas. E o meu intervalo de soma é toda a coluna I. Então ao invés de selecionar só esse intervalo aqui pequeno, eu posso clicar na coluna I de uma vez por todas, é bem mais fácil. Ponto e vírgula. E agora que a gente consegue avaliar, aqui em cima, ó, pela barra de fórmulas, ó, que eu já selecionei o intervalo de soma, e agora o que está me pedindo é o critério, o intervalo do critério. A primeira coisa que eu quero ter como critério pode ser o ano, por exemplo. Então eu vou clicar em toda a coluna C, porque é nessa coluna que eu tenho o ano. Ponto e vírgula. Depois disso, está me pedindo aqui o critério em si. Critério em si. E o meu critério em si está aqui no relatório. E nesse caso, é 2024 que está aqui, ó. Mas poderia ser outro ano, não tem problema. Se eu mudar, veja que a função vai ficar dinâmica, vai atualizando de forma automática. Ponto e vírgula. Agora, o que está me pedindo aqui, ó, é o intervalo do critério 2. Se eu já selecionei o ano como critério, o que está faltando agora? O mês. Janeiro, fevereiro e assim por diante. E o intervalo está aqui, ó, entradas, toda a coluna B. Ponto e vírgula. Agora está me pedindo aqui, ó, o critério 2. E o critério 2 está aqui, ó, relatório, todo mês de janeiro. Posso apertar o Enter e já botei aqui o retorno da soma. Aqui nesse caso deu 0 como retorno, porque, por incrível que pareça, se a gente olhar aqui o retorno líquido e somar tudo que foi positivo e negativo, vai dar um balanço de 0. Então aqui no caso eu nem ganhei nem perdi, deu 0. Mas dá pra gente mudar isso daqui, ó. Então digamos que ao invés de eu ter tido um red aqui, ó, eu tive green, um monte de green aqui, ó, só para aumentar um pouco a soma. Beleza? Aí se eu voltar aqui, ó, no meu relatório, pronto, ó, o valor aqui já está certinho, R$300. E já está certo mesmo, já está funcionando. Algo interessante da gente fazer aqui nas entradas também, sempre que eu tiver, por exemplo, um retorno negativo, eu alterar a cor para vermelho. Vamos fazer isso, ó, deixa eu selecionar todo mundo aqui. Página inicial, por exemplo, formatação condicional, regras de realce,
é menor do que... Então, ó, sempre que for menor do que 0, eu quero pintar de vermelho, mas não quero pintar toda a célula, só o texto. Então, posso clicar aqui, formato personalizado. Com essa nova janela, eu altero aqui, ó, cor da fonte para vermelho. Ok? Ok de novo. Ó. Aí sempre que for negativo vai ficar de vermelho. Aí fica mais visual, né? Mais fácil. Deixa eu voltar aqui no relatório. E beleza, já está funcionando. Ao invés agora de eu dar um Ctrl C, selecionar todo mundo e dar um Ctrl V, porque não vai funcionar, vai dar erro, a gente pode fazer aqui o seguinte, para ficar tudo certinho. Por que vai dar erro? Porque eu tenho que travar algumas células. Por que é importante travar? Por causa do seguinte, ó, tanto a nossa referência de critério quanto a referência de soma, veja o porquê que a gente precisa travar. Digamos que a gente está somando aqui esses valores. Ó. Tenho esses 3 valores aqui para somar. Estou fazendo uma soma aqui do lado. Ó. Igual soma. Selecionei aqui, Enter. Se eu clicar e arrastar para baixo, olha o que acontece. Está vendo que vai diferindo aqui o valor? Por quê? Porque quando eu arrasto para baixo, ó, veja que a minha seleção também é arrastada para baixo. Se eu arrastar para o lado a função, veja que a minha seleção também é arrastada para o lado. Ó. Por isso que é importante a gente travar a seleção. Como é que faz para travar? Dentro da função que a gente fez, o intervalo a gente seleciona e aperta F4. Enter. Agora, se eu clicar e arrastar para baixo ou arrastar para o lado, ó, não vai de forma alguma mudar aqui o intervalo. Sempre vai ficar do jeito que a gente deixou. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui para a nossa função soma C. Mas nem tudo a gente vai precisar travar. Vamos verificar aqui com calma. Entradas. A entrada vai ter que travar, porque sempre vai ser a coluna I. Então seleciono F4. Pronto. Adicionou o cifrão, tá vendo? Entradas C também. Ó. Então, vamos lá. F4. Pronto. Relatório B3. O que é o B3? É o ano. O ano também. Então, F4. Agora aqui o critério, o intervalo do critério 2 também. A gente seleciona tudo. F4. E aqui agora, esse relatório A8, o que é isso? Essa seleção aqui do mês de janeiro. Veja o seguinte, o mês de janeiro não precisa exatamente travar, porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele desça para baixo também. Porém, eu não quero que ele arraste para a direita. E aí não faz sentido, né? Então, aqui nesse caso, eu vou travar só a coluna. Para travar só a coluna, eu adiciono o cifrão antes do A. Então, ó, vamos lá, selecionar tudo, F4, F4 de novo, F4 de novo, ó, só antes do A. Enter. Agora sim, Ctrl C, seleciono todo mundo, Ctrl V. Veja que aqui retornou resultados iguais, porque está considerando o mesmo intervalo de soma. Aqui na função soma C, qual que é o intervalo de soma que a gente está utilizando? O intervalo I, olha só, I. E a coluna I, aqui nesse caso, é o retorno líquido. Mas nem sempre a gente vai utilizar a coluna I como critério. Então, nesse caso, odd, quantidade, green, a gente não vai, na verdade, utilizar o soma C. Mas, para essa primeira coluna, a gente vai, né? De qualquer forma, ajudou um pouco e a gente fez aqui a primeira coluna. Mas, por exemplo, para odd, quantidade, a gente vai ter que mudar. Quantidade dá para a gente aproveitar também. Então, deixa eu apagar aqui, ó, odd, selecionar delete, green, red, empate, selecione delete. Só que na quantidade, ao invés de a gente usar coluna I, vamos verificar aqui o seguinte. A gente pode utilizar, na verdade, vamos apagar também e fazer de novo, mais fácil, né? Não vai dar para a gente utilizar soma C, a gente vai ter que utilizar conte C. Vamos começar com a odd, né? Igual a odd aqui, eu queria a odd média do mês de janeiro, por exemplo. Depois do mês de fevereiro e assim por diante. Então, nesse caso, ó, igual média C, essa função aqui, ó, 1, 2. O intervalo da minha média vai estar aqui, ó. Entradas, cadê a odd? Está aqui, ó. Na coluna E. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério? Pode começar com o mês de janeiro, ponto e vírgula. E agora eu seleciono o mês de janeiro em si, que está aqui. Ponto e vírgula. Agora o intervalo do critério 2. Vamos agora para o ano, coluna C. Ponto e vírgula. E agora o critério em si, que é o ano, esse daqui. E agora a gente aperta o Enter. Ó, já retornou aqui para mim 2. Porque a odd média nesse período aqui foi 2. De fato foi, né? Só tem 2 aqui. Mas se a gente for atualizando, vai dar para ver que vai mudando. Quer ver? Ó? Vou colocar um monte de... Aqui 1 não vai ter, né? É loucura se eu fizer a odd de 1, né? Vou colocar assim, ó. 1.2, 1.5, 2.3, enfim. Agora vamos voltar aqui. Aí, ó, dá para ver que a odd já ficou a média, né? Para que não fique um monte de número assim, ó, depois da vírgula, página inicial, diminui aí as casas decimais. Eu deixo com 2, talvez. Pronto. Agora, posso clicar e arrastar para baixo, mas vai dar erro. Então, o que eu tenho que fazer? Travar as células também. Vamos aqui pela barra de fórmulas, que é mais fácil. Ó. Isso daqui eu vou travar. As entradas aqui também. O relatório A8. Aqui no caso eu só travo a coluna, né, como a gente aprendeu.
Então, F4, mais uma vez, só antes da letra. Aqui o entrada CC, trava também. O relatório aqui B3, que é o ano, aí trava tudo, né? Então, F4. Pronto. Enter. E aí fechou. Posso clicar, segurar e arrastar para baixo. A odd já está pronta. Por que eu não tenho retorno aqui, ó, desses valores? Porque ainda não tem nada no mês de fevereiro e etc, né? E aí, de fato, ele vai ficar aqui com esse erro. Mas, para a gente evitar aqui esse erro, posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui essa função média C. E antes de tudo, ó, C, erro, 2 cliques. C, erro, neste valor grandão aqui, que é a nossa função. Lá no final, ponto e vírgula. Então, abre e fecha aspas, Enter. Agora eu posso clicar e arrastar para baixo. Que sempre que tiver algum erro, ele não retorna nada. Aí aqui no caso eu já tenho a odd média. Depois a gente arruma a formatação e tudo mais, tá? Então aqui já terminou, tudo já está com função. Ó. A quantidade eu posso fazer algo parecido, na verdade é cont C. Eu vou contar quantas vezes eu já fiz alguma aposta. Então, ó, igual, ou na verdade, a quantidade, o que pode ser? A soma de green com red com empate. Por quê? Porque se eu somar tudo que eu tive de green, tudo que eu tive de red, tudo que eu tive de empate, só pode ser o quê? A quantidade de apostas que eu fiz, concorda? Então dá para fazer de modo mais fácil, ufa. Então vamos lá, igual, soma, 2 cliques, somar esses valores aqui, ó. Enter. E arrasto para baixo. Agora para fazer o green, red e empate, é simples de fazer. A gente vai também utilizar a função soma Cs. Igual, ou ainda, cont Cs, aqui no caso na verdade. Porque como é texto, olha só, aqui é um texto, tá vendo? Não dá para a gente somar texto, então a gente tem que contabilizar o texto. Se for green, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Se for red, se for empate, então vamos lá. Igual, cont. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Igual cont. Cont C, aqui ó, 2 cliques, 1, 2. Qual que é o intervalo do critério? O intervalo do critério vai ser aqui, ó, entradas, no primeiro critério no caso. Vamos começar aqui com a coluna G. Toda a coluna G, ponto e vírgula, e o meu critério primeiro vai ser aqui, ó, relatório, tudo aquilo que for green, ponto e vírgula, mas não acabou aí, tem mais critério. Não é para contar só o que é green, é para contar o que é green do mês de janeiro de 2024. 3 critérios. Green, mês e ano. Vamos lá agora aqui, ó, o segundo intervalo de critério. Podemos selecionar o mês. Ponto e vírgula. E o critério é o mês. Está aqui. Ponto e vírgula. Agora a gente volta e seleciona o intervalo do terceiro critério, que é o ano. Ponto e vírgula. E vamos lá selecionar o ano. 2024. Enter. Já funcionou. Mas a gente tem que travar aqui algumas coisas para a gente arrastar para baixo e fazer red e empate, né? Deixa eu voltar aqui. Barra de fórmulas, o GG aqui trava tudo, relatório aqui eu vou travar só a linha, então vou travar só aqui ó, o cifrão antes do 7, entradas BB trava tudo, relatório A8, que é o janeiro, eu vou travar só a coluna, como a gente já aprendeu, então F4 1, 2, 3 vezes antes só do A, entradas aqui no CC trava tudo, e o relatório B3 também trava tudo, que é o ano. Pronto. Enter. Agora dá para a gente clicar, segurar e arrastar para baixo. E mais importante, Ctrl C em tudo isso. Ctrl V aqui no red, Ctrl V aqui no empate. Já finalizamos. Red, empate e green. Pronto, pessoal. Funcionalidade já está aqui na tela. E já acabou, basicamente. Cálculo, não vai ter mais nada. O que a gente vai fazer agora? Colocar um gráfico bonito aqui. 2 gráficos, enfim. E dar um ajuste no layout. Já vamos começar fazendo o seguinte. Exibir linhas de grade. Pronto. Vai dar um visual bem mais clean. E agora posso selecionar todo mundo que está aqui. Página inicial, centralizar, bordas. Posso colocar aqui esse título de negrito. Aqui, pintar de preto e colocar a fonte de branco. Os meses também é a mesma coisa. Negrito, preto, branco. Aqui o ano, mesma coisa também, vamos lá. Preto, negrito e branco, centralizar tudo. E aqui esses valores de soma, vamos centralizar tudo primeiro. E a gente vai fazer uns ajustes bem legais aqui. Então, por exemplo,
Valor, posso selecionar toda essa coluna. Página inicial, colocar em formato de moeda. Posso também pintar aqui com cinza mais claro. Odd, posso selecionar toda a odd e pintar, por exemplo, de um azul, por exemplo, acho que fica legal. E acho que é isso aí. Quantidade também dá para pintar com um azul interessante. Um pouquinho diferente, ó. Agora o green, vamos selecionar e pintar de verde, que aí combina, né? O red também a gente pinta de vermelho, ou esse laranja fraco aqui. E o empate a gente pinta de amarelo. Página inicial, esse amarelo aqui. E agora todos esses valores aqui de cima a gente corresponde aí à formatação. Então já deixa eu começar fazendo aqui o seguinte, ó, esse primeiro valor, ou ainda melhor, olha que fácil. Vamos selecionar todas essas linhas aqui de baixo, ó, uma só, Ctrl C, aí seleciona todo mundo aqui, ó, botão direito, e vem nessa opção aqui, ó, formatação. Pronto, ó, aí já acabou. Simples, né? Aqui a gente tem a média, é tudo certinho, pessoal. O que dá pra gente fazer agora? Opa, deixa eu selecionar isso daqui. Página inicial, colocar bordas. Pronto. Agora, se eu alterar esse ano para 2023, aí eu vou tendo uma atualização. No caso, retornou tudo zero, obviamente, né? Porque eu não tenho nada na minha planilha em 2023, só em 2024. Pronto. Dá pra gente colocar um gráfico bonitão aqui. Para fazer esse gráfico, deixa eu clicar aqui numa célula vazia, inserir, vou escolher aqui um gráfico de colunas, por exemplo. Nesse gráfico, digamos que eu queira saber o total de retorno aí que eu tive, de lucro, e enfim. Então, ó, botão direito aqui no gráfico, selecionar dados. Primeira coisa que eu vou selecionar aqui, ó, adicionar. Nome da série pode ser total, por exemplo. Valores da série, setinha para cima. Selecione esses valores aqui, ó, da coluna cinza, setinha para baixo. Ok. E agora eu vou clicar aqui, ó, categorias, editar e selecionar os meses. Ok? Ok de novo, e olha que legal. Agora, à medida que a gente for tendo um retorno desse nosso valor aqui, ó, retorno líquido, já vai aparecendo aqui no nosso gráfico. Deixa eu clicar nesse gráfico e aumentar ele aqui um pouquinho para a esquerda, para a direita, na verdade, ó, assim. Deixar ele um pouquinho aqui para cima, dessa forma. E é isso aí. Uma coisa que dá para a gente fazer, 2 cliques aqui nessa barrinha azul e trocar. Ao invés de ser azul, a gente colocar cinza para combinar com a cor que a gente escolheu. Vou colocar preenchimento de gradiente, escolher esse cinza do meio. E agora eu clico nessa última opção, opções de série, largura do espaçamento, vou deixar em 75. Enter. Posso fechar e pronto. Finalizou o primeiro gráfico. O segundo gráfico, eu gostaria de comparar green, red e empate que eu tive. Para ficar até mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Seleciono esses 3 aqui, venho inserir, gráfico de colunas, e pronto, já está aqui na tela. E uma modificação que a gente vai ter que fazer aqui, ao invés de ficar mostrando aqui 1, 2, 3, mostrar o mês. Então, botão direito, selecionar dados, categoria, editar, seleciona os meses. Clica agora aqui no OK, OK de novo e pronto. Só ajustar aqui o tamanho do gráfico, a posição dele na tela, na verdade. Deixar assim, acho que assim tá bom. E uma coisa que dá pra gente fazer, título, nem vai precisar, porque esse gráfico já é bem autoexplicativo. Deixa eu dar 2 cliques aqui numa barrinha, 1, 2. E aqui, ao invés de usar 200, eu vou usar 75 também. Sobreposição, vou usar 0. E aí já ficou legal. Só que esse azul, tá vendo que na verdade ele representa o green? Então vamos pintar ele de verde. Clico aqui, nas cores, preenchimento sólido, vou pintar com verde. E agora o laranja, na verdade, é o red. Então vou pintar de vermelho. E o cinza, na verdade, é um empate, então vou pintar de amarelo. Aí, finalizou. Posso fechar isso daqui. Mais uma coisa para ficar legal. Esses valores à esquerda, posso selecionar, deletar. Essa linha do fundo seleciono, deleto. E agora com o gráfico selecionado, vou clicar em design do gráfico aqui à esquerda, adicionar elemento do gráfico, rótulos de dados, extremidade externa, porque aí eu consigo visualizar os valores aqui em cima. Acho que fica bem mais interessante dessa forma. Bom, pessoal, é isso aí. Finalizamos toda a parte funcional, nosso controle de banca de apostas esportivas aqui no Excel. E à medida que você for preenchendo aqui informações, você vai vendo que seu relatório vai ficando cada vez mais completo, né? O seu gráfico vai aumentando, aqui você vai tendo mais informações e assim por diante. Me diz aí o que você acha, se faltou alguma coisa, se dava para melhorar algo, porque eu vou trazer mais vídeos aqui sobre esse assunto e eu identificando aqui às vezes alguma falha, algo do tipo que precisava acrescentar mais, eu vou trazendo, tudo bem? Se você quiser ver essa planilha aqui completa, super preenchida, volta lá no começo do vídeo porque é exatamente essa mesma planilha aqui.
Só que lá eu já mostro com a planilha totalmente preenchida. Tudo bem? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Tem alguma dúvida, algum ponto e tudo mais? Deixa um comentário para te ajudar. E até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Beleza? Obrigado, pessoal. Até amanhã.